Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde para todos nós. Que Jesus, nosso Mestre, a todos nos abençoe, que estejamos todos sintonizados nessa mesma faixa de fraternidade, de comunhão, de amor, a fim de que as sementes divinas em nós possam encontrar um terreno fértil, a fim de que os semeadores do mais alto, atendendo àquele ditame do Cristo que segue em plena operação na terra, eis que os semeadores saíram a semear, que eles possam encontrar em nós esse coração receptivo, a fim de que das sementes cheguemos aos frutos de vida eterna, aos frutos dadivosos do Evangelho no jardim de nossa alma. Eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui novamente em Uberaba, nessa cidade que tem para o nosso movimento espírita no Brasil tamanha importância, em decorrência, em grande parte, também pelo trabalho tão expressivo e tão valioso desse servidor de Jesus que foi Francisco Cândido Xavier. Que todos possamos nos inspirar no seu exemplo e também em todo o legado de reflexões que ele nos deixou por meio das suas obras e que constituem a riqueza maior, do nosso movimento, juntamente com os exemplos dos grandes tarefeiros. Então, aproveitando a ocasião da Feira do Livro, que todos possam extrair o máximo desse manancial, desse tesouro de tamanho valor que é o livro espírita, a literatura espírita, que Francisco Cândido Xavier soube elevar ao grau máximo de conteúdo e de devotamento nesse trabalho a que se dedicou por decênios e decênios. E é para nós também, este ano, um ano especial pelo marco que alcança uma das principais obras de nossa doutrina. Uma daquelas que ficou conhecida como sendo uma das obras básicas da doutrina espírita, um dos pilares fundamentais, que é a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que alcança neste ano o marco de 160 anos. E em tratando, portanto, dessa obra, e principalmente do seu objetivo, vamos hoje falar sobre um espírito que muito tem se dedicado a isso, não só no tempo mais presente, mas ao longo de séculos, desde que enfim pôde despertar para a luz do Cristo. Em compreendendo que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que, na verdade, abre um novo tempo, em que o Evangelho será então restaurado na sua pureza, será então explicado, permitindo com que nós o possamos compreender mais adequadamente, para que então o possamos viver como devemos vivê-lo. Em compreendendo essa função do Evangelho segundo o Espiritismo no resgate do Evangelho do Cristo, o Evangelho redivivo, não há como pensar nisso dentro da doutrina espírita sem considerarmos o trabalho imensamente valioso desse Espírito. Espírito esse em que agora buscaremos adentrar no seu próprio coração, na sua própria intimidade, para podermos, ao contato dos seus sentimentos e também das suas aspirações mais sinceras, dos seus ideais mais nobres, podermos alcançar o que ele vislumbrava em termos de trabalho e tarefa com Jesus. O que ele ansiava por transmitir a cada um de nós, os que, ao longo dos anos, o temos lido, temos recebido tanto das suas mensagens e das suas reflexões. Por isso nós vamos a um dos livros que certamente para ele foi muito marcante, justamente por registrar o ponto de virada na sua trajetória espiritual. Livro esse chamado Há 2000 Anos. E ali, na introdução da obra, no prefácio, em determinado momento, o nosso Chico insere uma oração, uma prece que foi transmitida
por esse Espírito que creio todos já identificamos, se tratar de Emmanuel. Uma oração que em 4 de janeiro de 1939, ele dita por meio do Chico, e que foi então inserida nessa abertura da obra, como a expressar para nós tudo o que ia naquele coração, em nos ofertando obras como essa. Há 2000 anos, depois 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia, Ave Cristo, assim como as tantas e tantas mensagens. Hoje mesmo fazíamos uma conta e identificamos pelo menos 1.300 mensagens comentando versículos do Novo Testamento, mais do que isso, em verdade, mas pelo menos 1.300 mensagens comentando versículos do Novo Testamento, distribuídas aí entre várias obras. As principais, as da série Fonte Viva, né? Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Ceifa de Luz, entre outras, Levantar e Seguir, o Livro da Esperança, que é uma obra muito interessante porque comenta não só versículos do Novo Testamento, mas em conjunto trechos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como que a fazer essa amarração que é tão luminosa na história do cristianismo entre essa segunda revelação, a mensagem do próprio Mestre, e o Consolador, que traz a função de explicá-la, de trazê-la para todos nós acessível, para que sintamos-nos ainda mais estimulados e convidados, enfim, a vivê-la. Porque são as palavras de Jesus, palavras sempre novas. Não importa quanto passe o tempo, quantos séculos já se tenham passado desde a sua estada entre nós. O Evangelho segue sendo, seguirá sendo cada vez mais atual. Porque temos agora mais recursos de entender a atemporalidade da mensagem universal do Cristo, destinada sobretudo aos espíritos que somos, não às personalidades de passagem transitória ou em passagem transitória por esse mundo. Então o Chico coloca lá essa prece do Emmanuel, e inclusive esse prefácio, essa introdução vai receber o título Na Intimidade de Emmanuel, porque nós vamos tentar então penetrar nesse coração, na intimidade desse espírito, para que, em primeiro plano, possamos sentir o seu amor por Jesus, a sua gratidão ao Mestre, possamos sentir o que o Evangelho fez com aquele coração, do coração duro e indiferente do senador, transformado nesse diamante sublime a refletir-nos tanta luz, luz de Jesus. Então vamos tentar nos conectar com isso, com essa própria história de transformação e também com os ideais que o moviam. Porque esses ideais deverão ser muito dos ideais que nos conduzirão agora, na tarefa espírita cristã que nos cabe. Que naturalmente atua em diversas frentes, mas que tem um eixo central. Não por acaso os Espíritos nos falam tanto de Evangelho redivivo, ou nos lembram a promessa do Consolador, cuja função, dita pelo próprio Cristo, seria relembrar as suas palavras e explicá-las. Os Espíritos não frisam tanto esse ponto por acaso, é porque este é o eixo central. A missão primordial do Espiritismo no mundo, trazer-nos de volta Jesus. Explicado, desentranhado da letra, para que se faça de fato para todos nós o Mestre vivo de cada dia. E isto o faremos por meio do seu Evangelho, à luz do Consolador. Esse é o coração da doutrina espírita, sobre o qual Kardec tantas vezes falou, desde a simples definição do que de fato é o verdadeiro espírita, o espírita cristão, o que medita e incorpora as lições de Jesus. Até quando fala da meta primordial da doutrina espírita, que não é senão a regeneração moral das criaturas humanas. E isso passa pelo Evangelho, pelo referencial moral que nos foi dado, que é Jesus. Então vamos ver como que isso vibrava dentro do coração de Emmanuel, desse espírito a quem tanto devemos, e desse espírito que tanto tem dado de si, de suas energias, à causa do Evangelho.
desde a sua conversão ao final da existência, como Públio Lentulus, passando pelo mártir Nestório, pelo mártir Basílio em Ave Cristo e outras tantas e tantas vidas. Manuel da Nóbrega, um dos apóstolos do Brasil, trazendo as fundações cristãs de nossa nação, entre outras vidas, culminando com esse trabalho mediúnico junto a Francisco Cândido Xavier, que soube compreender muito bem essa proposta e fez-se um instrumento tão fiel na transmissão dessa mensagem rediviva da Boa Nova. Palavras, portanto, de Emmanuel, em fazendo uma viagem no tempo. Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças. São passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade. Sinto que a Tua misericórdia nos responde em suas ignotas profundezas. Sim, o tempo é o grande tesouro do homem. E 20 séculos, como 20 existências diversas, podem ser 20 dias de provas, de experiências e de lutas redentoras. Porque o que são 20 existências? 20 séculos de trabalho, quando sabemos que Ele nos tem amado há milênios. Desde muito antes de termos qualquer consciência de nós próprios, já o seu amor nos envolvia e nos tutelava na jornada da vida em direção a Deus. O bem em nós, ainda incipiente, é um simples instante quando consideramos a jornada até aqui percorrida. Em nós há ainda muito mais séculos de sombra do que séculos de luz. Mas ainda assim, ou graças à misericórdia divina, já podemos pelo menos aquilatar um pouco melhor quanto à magnitude desse amor que nos envolve, desse amor que nos chama, desse amor que nos atrai, desse amor que nos despertou. Entendendo mais profundamente as sublimes palavras de Paulo, outro chamado por esse sublime amor, pelo sol de luz que é Jesus, às portas da cidade de Damasco, ele diria: o amor do Cristo nos constrange. Porque quanto mais passa o tempo, mais conscientes nos tornamos, mais conseguimos aquilatar a dimensão desse amor. E então assim nos vemos, ainda tão marcados pelas sombras e pelas imperfeições, mas mesmo assim considerados dignos desse amor, que não tem desistido de nós, pelo contrário, que tudo tem investido em nossa evolução. Especialmente em nossos momentos mais sombrios, ou nas mais profundas quedas, o amor do Cristo se mostrou ainda maior, ainda mais belo, terno e acolhedor. Também diria Paulo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Assim tem sido a relação do Mestre para conosco. Um amor não merecido e que por isso mesmo tanto nos constrange, porque uma vez que o experienciamos lá no âmago da alma, cada vez mais difícil se torna ser o que vínhamos sendo. Permanecermos os mesmos. Vai ficando cada vez mais difícil, porque aquele amor nos envolve por todos os cantos, de todos os lados, penetra em cada fresta do nosso ser e nos convida: vinde à vida de fato, vinde ao destino de cada um de vós. Vinde ver, vinde experienciar o que Deus reservou a cada um dos seus filhos. Então é isso que Emmanuel está descrevendo aqui.
é o mesmo que Paulo tenta descrever. É um amor que constrange. Tanto pelo fato de que nos sentimos tão pequenos ainda ante a magnitude desse amor, como também pela consequência, digamos, de que não conseguimos mais permanecer simplesmente estagnados ante o chamado desse amor. Assim se deu com o senador. Às margens do Tiberíades, no primeiro encontro, seu coração ainda se mostrava muito cerrado, um solo ainda impermeável, mas eis que a vida, bem como a mestra dor, vai fazendo em nós esse trabalho de abertura de perspectivas, de percepções, da nossa sensibilidade, do solo de nossa alma, e ele então começa a sentir a força irresistível desse amor, que está na base de toda essa mudança que podemos ver nos séculos. Do senador, indiferente, resistente à mensagem e ao convite do amor, a um dos maiores divulgadores do Evangelho redivivo. Mudança essa movida pelo quê? Pelo amor. Por esse amor que constrange. O mesmo amor que transformou o primeiro perseguidor do cristianismo no maior de seus pregadores. Na palavra mais vibrante para se falar do Evangelho que esse mundo já viu. Talvez encontrando uma comparação somente em Estevão, que foi outro daquele que o inspirou a Saulo, a Paulo, a se tornar o que se tornou. Prossegue Emmanuel. Só a tua bondade é infinita. Somente tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres, porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre. Fermento divino de todas as culturas, alma sublime de todos os pensamentos. Como a imagem que vemos no próprio Evangelho, é o Cristo a videira. E dele partem todos os ramos que já geraram frutos nesta terra. Todos os ramos do pensamento humano, da filosofia, da religião, vão em verdade, os que produziram frutos de fato, vão em verdade beber da mesma seiva, a que verte do coração de Jesus. Porque ele é esse ponto inicial de todo o bem, de todo o progresso que se realiza neste mundo. Se voltarmos às fontes, à causa primeira, lá o veremos o Cristo a representar o Senhor do universo. O grande Senhor da vinha, sendo o Cristo o administrador, como vemos nas parábolas. E todo ramo que dessa seiva se desconectou, seca. Tudo que se aparta dos valores universais que o Cristo representa, quais sejam a verdade, o amor, o bem, a humildade, o perdão, a indulgência, a misericórdia, todo ramo que dessa seiva se afasta, mais cedo ou mais tarde seca. Porque o mal traz em si mesmo a sua semente, ou as sementes da sua destruição. O mal não perdura, só o bem tem duração eterna. Porque toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Todo ramo que se desconecta da videira da vida nesta terra está fadado a perecer, para ser depois recolhido de volta nessa mesma videira e mais tarde voltar a florescer e a frutificar. Então dele, ou nele, encontramos a gloriosa síntese de toda evolução, o fermento divino de todas as culturas e a alma sublime de todos os pensamentos que têm contribuído para o progresso neste mundo. E aí o Emmanuel segue nessa sua oração descrevendo os acontecimentos desde então, especialmente envolvendo a cidade de Roma, o Império Romano, que ele outrora julgava tão poderoso e indestrutível, quando diante do Rabi Galileu, ele, senador orgulhoso, ouvindo aquele jovem falar de humildade, falar de uma outra grandeza, de outras forças, de um outro reino, ele internamente pensava,
mas quem é mesmo esse jovem, um simples galileu, para falar assim a mim, um senador do Império Romano, dos Césares? E o Divino Mestre, singelo e terno, como sempre nas suas lições, volta-se a ele e diz, apenas captando as suas telas mentais, pois ele não expressava aquilo, não externava, Jesus lhe diz, todas as vossas riquezas, todos os vossos poderes são bem miseráveis, senador. Um dia não passarão de pó, de ruínas, porque só uma lei existe, instituída pelo meu Pai desde o princípio, e só ela permanecerá. E aquilo que a ela estiver vinculado, que é a lei do amor, tudo mais o tempo vai transformar. O império que agora julgais invencível, um dia estará apenas nos fastos da história. Mas o reinado que começamos a construir agora ganhará terreno quanto mais tempo se passe desde o seu advento. E estamos aí hoje a ver o Cristo a ganhar cada vez mais terreno no mundo dos corações. Quantos impérios já surgiram, se ergueram aos seus ápices, ao seu apogeu e já desceram à ruína desde então. Mas o Cristo segue intocado no seu sólio divino, no seu trono sublime que foi aquela cruz no Monte do Calvário. Então ele fala de Roma, de todo aquele esplendor que pelas transformações do tempo, pela morte, foi sendo transformado. Os Césares que desciam dos seus tronos para as sombras de dolorosos processos de expiação pelos equívocos cometidos. Os poderosos, ele mesmo senador, que desce depois, 50 anos depois, a condição de servo, de escravo, mas já em busca de um outro reino e de novos valores. E assim o tempo, esse operário do Divino Senhor, tudo foi transformando. Permitiu o Divino Mestre, governador dos destinos humanos, que Roma se elevasse com a Torre de Babel a elevadas alturas. Mas, diz-nos Emmanuel, bastou uma palavra sua, quando entendeu, havia chegado o tempo para que todo aquele império desmoronasse. E todas aquelas ilusões fossem refundidas no tempo. Entre essas, as próprias ilusões dele, o senador orgulhoso de outrora. Então ele fala desse processo todo de transformação ao longo desses séculos, e mais adiante, já no final dessa sua oração, ele diz, e aqui estamos, Jesus, para louvar-te a grandeza. Dá que possamos recordar-te em cada passo, ouvir-te a voz em cada som distraído do caminho, para fugirmos da sombra dolorosa. Estende-nos tuas mãos e fala-nos ainda do teu reino. Temos sede imensa daquela água eterna da vida que figuraste no ensinamento à samaritana. Exército de operários do teu evangelho, nós nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora. Ou seja, não nos dê facilidades, Mestre. Não mais as queremos. Outrora as tivemos a saciedade. Privilégios, poderes, favores, não mais os queremos. Dá-nos a cruz, Senhor. Dá-nos a luta remissora. Dá-nos a oportunidade de testemunhar. Porque não há outro caminho para de fato seguirmos aquele que nos atrai o coração. Como diria Paulo, quando estava prestes a ser preso, flagelado, lá em Corinto, por meio de um esquema que fizeram para conseguir prendê-lo, os cristãos da comunidade se desesperam, ficam ali inquietos, e ele então, em alta voz, diz, regozijemo-nos, amigos, porque o Senhor nos considerou dignos de testemunhar. Acaso quereis o Cristo sem testemunho? Pois que por muitos séculos é assim que o buscávamos, fugindo a todo testemunho, esperando todo e qualquer privilégio. Mas enfim chegou a hora
de sermos considerados dignos de testemunhar. E entender que, sem testemunho, sem seguirmos pelos passos que ele mesmo seguiu ao subir aquele Calvário, não chegaremos de fato a comungar com o seu divino amor. Isso foi o que nos ensinaram os grandes expoentes que o viveram entre nós. De um Chico Xavier a um Paulo de Tarso, de um Eurípides Barçanufo a um Simão Pedro. Nos mostraram que não há outra senda. Então o que Emmanuel fala: não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora, mas ajuda-nos a sentir, nos trabalhos de cada dia, a luz eterna e imensa do teu reino de paz, de concórdia e de sabedoria, em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Acima de tudo, de esperança. Porque não é por acaso que Emmanuel deu esse título, Livro de Esperança, a essa obra, que comenta, como dizíamos, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também o próprio Evangelho do Mestre, fazendo essa amarração tão importante nos séculos. A terceira revelação é explicar a segunda, a amplificar novamente para o mundo a palavra do Cristo, a palavra solar de Jesus. Porque é de fato o livro da esperança. Porque ao olharmos para uma vida e uma trajetória como a de Emmanuel, de Públio a Emmanuel, não tem como não tomarmos o Evangelho como sendo um livro de esperança. Porque uma mensagem que pode fazer o que fez com uma vida como essa, é a mensagem que tem a nos trazer e a nos proporcionar muita esperança de que nós poderemos também, de que nós conseguiremos também chegar a realizar aquilo que nos cabe. Chegarmos a sentir em nós a verdadeira alegria do servidor fiel de Jesus. Porque foi a história dele. E a história dele fala mais até do que as tantas obras e mensagens que nos deixou. São importantes os livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz? Sem sombra de dúvidas. Mas mais belo ainda é poder ver o que pode o Evangelho em uma vida. O que ele pode fazer. De onde ele pode nos tirar, aonde ele pode nos levar, se a ele nos entregarmos de coração, de alma, como fez o outrora orgulhoso senador, convertido em tão ampla e sublime voz de difusão da mensagem de Nosso Senhor. Porque assim descreve Emmanuel, um grande amigo seu, um espírito que esteve ali muito próximo da sua tarefa, também da tarefa do Chico, que foi o espírito de Neio Lúcio, nesta última encarnação, Arthur Joviano, pai do Rômulo, e que lá no livro 50 anos depois é o personagem que Neio Lúcio, o avô da Célia. E nós temos algumas obras que nos trazem mensagens ali que eram recebidas no culto da família Joviano, do qual o Chico participava, lá com o Rômulo, a Wanda, entre outros. E essas mensagens, então, foram disponibilizadas para o nosso estudo e reflexão, estão lá no livro Deus Conosco, as mensagens de Emmanuel, Colheita do Bem, Sementeira de Luz, Sementeira de Paz. E no livro Colheita do Bem, no capítulo de número 17, o Neio Lúcio traz uma mensagem que ele fala dessa trajetória de Emmanuel, focando-se em 2 pontos principais, que são as vidas, digamos assim, de maior guinada, de maior importância na trajetória de Emmanuel. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, a como Públio, quando ele teve a oportunidade de ter um contato direto com Jesus e, claro, contar com aquele testemunho tão sublime de amor de sua companheira, Lívia Lentulus. E a segunda vida, que foi também um divisor de águas na trajetória desse espírito, como Manuel da Nóbrega. E ali, falando da trajetória de Emmanuel, o Neio diz assim, que amparado pelo apóstolo dos gentios, ou seja,
Emmanuel como que foi, desde lá, Públio Lentulus, adotado pelo apóstolo dos gentios, por Paulo de Tarso, que ele inclusive chegou a encontrar em Roma. Isso está registrado no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares, uma mensagem que Emmanuel traz relatando o seu encontro com Paulo de Tarso após a desencarnação de Lívia, lá na Via Ápia, nas proximidades de Roma. E desde ali começa esse vínculo. Ele, como sabemos, ao final da vida ali, vai aos poucos abrindo-se para o Evangelho, de modo que ao desencarnar já havia entregado-se a Jesus. E então, amparado pelo apóstolo dos gentios, que foi uma espécie de pai espiritual, transitou pelas avenidas escuras da carne, até que pudesse chegar àquela vida como Manuel da Nóbrega, em que ele mesmo diria, gostaria de se entregar ao Cristo naquela existência com o mesmo devotamento, com a mesma adesão com que Lívia outrora havia se entregado ao sacrifício, lá no circo de Roma. Então foi uma existência realmente muito importante, porque Emmanuel diria no livro Deus Conosco, capítulo 290, mesmo com muitas existências de trabalho pelo Evangelho, como vemos em Nestório, como vemos em Basílio, no Ave Cristo, ele teve algumas outras em que certas posições de poderes, fastígios do mundo, etc., haviam cansado o seu coração. E ele queria agora uma vida mais apagada, uma vida de muito trabalho, de muita entrega, e assim se deu com esta encarnação enquanto Manuel da Nóbrega. E em falando a respeito disso, dessa sua experiência, o Neo Lúcio vai dizer assim, da rocha emerge o diamante no transcurso dos séculos. Então, daquela rocha, aquele orgulho todo, foi emergindo pelo burilamento do tempo e da tarefa, o diamante que, neste último século, tanta luz nos refletiu do Cristo. E também de nós um dia fluirá a luz divina, quando conseguimos deixar para trás a escória de sombras que ainda trazemos. Também essa a nossa destinação. E a jornada de Emmanuel, isso nos atesta. Traz-nos uma imensa esperança quanto ao poder transformador do Evangelho, de transformar a rocha dura, impassível, opaca, no diamante, a exaltar a beleza da obra divina e da palavra imortal de Jesus. Eis a nossa destinação também. Por isso, o livro da esperança nos acena. E foi esse um dos principais intuitos desse benfeitor, em fazer com que compreendêssemos, com que enxergássemos assim o Evangelho, como sendo esse livro da esperança, a alentar em nós o estímulo de mudança. Recordo-me de um trecho de uma obra sua, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92, quando ele fala, segundo ele, dos dois maiores exemplos de transformação na história do cristianismo. Ele fala ali de Madalena e de Paulo, dizendo inclusive que Madalena foi um exemplo até maior de transformação do que de Paulo, porque Paulo já pelo menos apaixonado pela disciplina, pela lei, ao passo que Madalena havia se entregado a certas paixões mais difíceis de vencer. E em falando desses dois, que vejamos só, Paulo foi escolhido pelo Senhor para ser o maior propagador do Evangelho, e Madalena foi escolhida para ser a mensageira da ressurreição. E há um motivo para isso. Por que Jesus aparece primeiro a Madalena? Por que Jesus vai em pessoa buscar o primeiro dos perseguidores? Porque ele queria deixar registrado para os séculos que, no que diz respeito ao Evangelho, não há causa perdida. Não há alma irremissivelmente incapaz de renovar-se para o Cristo. Ele queria deixar registrado para os séculos que o Evangelho é o selo da renovação, depõe o selo da renovação em qualquer vida que a ele se entregue, por mais baixo que ela tenha descido. Faz de Paulo, o perseguidor, o grande difusor, e de Madalena, que havia descido aos pântanos de certos vícios, a mensageira da ressurreição,
afirmando-nos, atestando-nos a todos que no Evangelho há sempre tempo para recomeçar. Há sempre possibilidade de se renovar, porque essas vidas são o selo de renovação do Evangelho, o atestado cabal do poder que o Evangelho tem de transformar uma vida. E então, concluindo a mensagem, ele assim define o Evangelho como sendo o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. O Evangelho, meus amigos, é um código de ouro, um selo divino que nos demonstra o poder transformador do amor, da mensagem do Cristo em qualquer vida que ela toca. Paulo mesmo diria, falando daqueles para os quais levou a mensagem do Cristo, auxiliando-os a se renovarem, Paulo diria: vós sois o selo do nosso apostolado em Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 2. Pois bem, se temos aí um Emmanuel, temos ali também o dedo de Paulo. O selo do Evangelho pregado por Paulo junto àquele coração, mas não só por Paulo, antes de mais nada por Lívia, nos demonstra isso. E faz-nos, mais uma vez, sentir o coração preenchido de esperança. Por que não eu? Por que não começar agora? Por que postergar se o Cristo me chama? Se a chave me foi dada? Por que morrer de sede se o poço ali está, sem onde está a fonte da vida eterna? Se o pão que desceu do céu está posto à mesa do banquete, por que não aceitar o convite? Aliás, o próprio Emmanuel assim se definia. Isso está no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas. O Chico, numa carta que ele enviou lá para o Vantuil, ele diz assim: o Emmanuel fala que ele é um simples pregador de cartazes convidando para a festa do reino. Olha que bonito isso, gente. O Emmanuel está falando assim: olha, lá atrás alguém me mostrou esse cartaz. Eu demorei para enxergar, mas uma hora eu vi e entrei. Quem primeiro mostrou para ele esse cartaz foi Lívia Lentulus. Depois também o apóstolo Paulo, entre outros. E ele então diz: o que eu estou fazendo agora é só mostrar o cartaz para vocês também. Porque o banquete está lá do mesmo jeito, a mesa está posta há 2000 anos. E quem entra, claro, colocando a túnica devida, né? Quem entra na festa do reino, lá está o pão da vida, a água viva. Isso é o Evangelho. E essas vidas são a prova viva disso. Se Saulo tornou-se Paulo, se Públio tornou-se Emmanuel, por que postergar? Então é o que o Neo Lúcio está falando. Da rocha emerge o diamante. E assim nós também, da rocha, um dia, o diamante. Se tomarmos agora o escopro, se nos deixarmos trabalhar pelo buril do mais alto, nas provas que nos visitam e nas oportunidades de serviço, mais cedo do que imaginamos, algo da luz divina poderá fluir através das nossas ainda tão imperfeitas mãos, do nosso verbo ainda tão limitado. Algo da luz divina poderá chegar a outras vidas, inundando-as também, como se deu conosco, de esperança. E o Neo Lúcio diz mais. Ele fala assim que Emmanuel, lá no mundo espiritual, né, e Emmanuel era, digamos, uma espécie de coordenador da tarefa mediúnica do Chico, de todos os espíritos que se comunicavam por meio dele. O Neo Lúcio fala assim: ele aqui diz sempre para nós que é preciso formar o espírito para o gigante. O que o Neo Lúcio quer dizer com isso? Ou o próprio Emmanuel? O que é formar o espírito para o gigante? Ele fala desta nação, com a vocação que ela tem, o chamado que lhe foi dado e estabelecido. A grande tarefa que Emmanuel se propôs junto de nós é formar nos espíritos que aqui temos labutado, encarnado,
esse espírito de pensamento cristão. Como ele vai falar na sua primeira obra, por meio do Chico, obra chamada Emmanuel, formação de uma mentalidade cristã. Formar o espírito para gigante é ajudar os que aqui temos encarnado a estruturarmos um sentir e um pensar baseados em Cristo. Naquilo que se destaca, naquilo que se irradia da mensagem de Jesus. Porque Emmanuel acrescentaria numa outra mensagem: temos em volta de nós um povo que tem fome do Salvador. Porque para aqui, quais espíritos vieram majoritariamente? Os que mais tinham fome de esperança. Os que mais fundo desceram e para os quais a esperança se faz ainda mais luminosa. Em geral, são esses os espíritos que aqui estamos. E no fundo sabemos que só Ele tem o pão de esperança que ansiamos. Por isso Emmanuel diz: estamos junto a um povo, a uma coletividade que tem fome do Salvador. Entreguemos a eles, portanto, Cristo. Mas não um Cristo morto, mas não um Cristo incompreendido em suas lições, um Cristo vivo, uma mensagem explicada, desenvolvida pelas luzes do Consolador. Isso é formar o espírito do gigante para que, em conjunto, consigamos cumprir a função que nos foi delegada pelo mais alto. Ofertar ao mundo na condição de celeiros espirituais, nestas coletividades aqui das terras do Cruzeiro, ofertar para o mundo uma visão da vida pela ótica agora da realidade espiritual e uma compreensão mais lúcida da mensagem imortal da Boa Nova. Para que isso estruture um novo sentir e um novo pensar da criatura humana, estabelecendo a sociedade regenerada que ansiamos para o porvir. Porque, já dizia Paulo há 2000 anos, quem está em Cristo, uma nova criatura é. Porque mudam-se todas as bases quando estamos em Cristo. A começar do sentir, que será integralmente diferente, uma vez tocado pela luz do amor, da humildade, da brandura, passando pelo pensar e, consequentemente, pelo agir. Uma nova criatura a gerar uma nova vida, a gerar novas influências onde estiver. Então foi a isso que ele se dedicou, a ofertar-nos o material de construção desse novo ser. Emmanuel tem até uma obra chamada Material de Construção. Como a dizer assim, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando a vocês os tijolos, o cimento, a areia, as vigas, as telhas, para que cada um possa, enfim, fazer a sua nova morada em Cristo, ou edificar aquela casa sobre a rocha de que nos fala Jesus. Estamos a lhes dar o material, mas a construção é vossa. Essa construção é de cada um. Mas esse foi o grande mote, o grande objetivo da sua atuação. Ofertar-nos a mensagem do Cristo explicada, acessível, para que então nela possamos embasar a nossa nova vida, o nosso novo modo de ser. Um novo espírito, isto é, um novo modo de sentir e de pensar, lembrando aí a própria obra Pensamento e Vida, um novo pensamento que se estrutura num novo sentir a gerar uma nova vida, agora baseada nos valores de Jesus. Assim, portanto, ele via o seu ministério. Por isso falou-nos tanto do Evangelho, à luz do Espiritismo, porque entendia que ali estava o material de maior valor para a nossa renovação. E de fato é o que vemos. Onde quer que procuremos na doutrina espírita, veremos essa mesma compreensão. Em Cristo está o ápice da evolução humana. Está o ápice de luz recebida pela humanidade. Saibamos, portanto, aproveitar essa luz. Se já a recebemos, pois que andemos agora conforme essa luz, diria Paulo. Andai como filhos da luz. E essa luz, sem sombra de dúvidas, é Jesus. Por isso, lá na prece, no livro Há 2000 anos, que nós líamos, ele fala que em Jesus nós temos
essa grande síntese da evolução, a alma de todos os valores mais nobres da Terra. E é isso que nós vamos encontrar também numa outra mensagem de Emmanuel, essa muito bonita, assim, uma das minhas preferidas dele em torno do Evangelho, mensagem essa que foi inserida no no periódico, né, Reformador, de fevereiro de 1935, mas que está também no livro Palavras Sublimes, no capítulo de número 5 desse livro. O Emmanuel vai dizer assim, aqui palavras dele, né? Como ele se entendia na seara do Evangelho e na tarefa que se propunha a realizar. Como ele se entendia. Ele fala assim: deixai, pois, que eu seja o proletário anônimo de Jesus. A gente fica a pensar, se o Emmanuel é o proletário anônimo de Jesus, a nós nos cabe algo aquém disso, mas que trabalhemos, que nos inspiremos no exemplo dele, sem qualquer anseio de reconhecimento ou de aplauso, porque está aí o maior elemento aferidor do conteúdo da nossa tarefa. Enquanto a nossa busca por Jesus, a nossa tarefa espírita cristã, estiver amarrada ou vinculada a algum interesse, de alguma sorte que seja, de qualquer jeito, qualquer modo, essa nossa tarefa será ainda muito frágil, porque o que esperamos poderá não vir. Os aplausos, o reconhecimento, a gratidão. Por isso tantos deixam a tarefa no meio do caminho, porque amarravam a sua tarefa com Jesus a alguma expectativa humana. Mas Emmanuel diria ao Chico, lá também no livro Testemunhos de Chico Xavier, e vale muito ler o livro. O próprio nome, o título já nos diz, Testemunhos. Quem vê o Chico por fora, só a visão de fora, né? Olha que glória, que coisa. Vejamos os bastidores. Vejamos a vida tal qual ela é para um médium em tarefa e fiel à tarefa. Vejamos o que são as lutas, as lágrimas, os suores. Mas vejamos também o que é a bênção do alto a sustentar o verdadeiro trabalhador. Então lá o Emmanuel disse para ele, na tarefa cristã, Chico, e temos certeza que o Chico guardou essas palavras por toda a vida, na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil, mas chegar ao fim é crucificar-se. Alguém tem dúvida de que o Chico levou essas palavras até o último suspiro? Creio que nenhum de nós aqui tem dúvida quanto a isso. Mas quantos não deixam a tarefa ali entre o começar é fácil e o continuar é difícil? Muitos, eu diria que a imensa maioria para aqui. Alguns conseguem chegar no continuar é difícil, agora chegar ao fim é crucificar-se, aí o filtro fica assim, pouquinho. Mas é isso. E por que parece-nos tão difícil? Por causa das expectativas humanas. Por isso Emmanuel fala, eu não aguardo senão a condição de proletário anônimo de Jesus. Aquele que foi para nós um médium do médium. Porque Chico era um médium na Terra. Emmanuel era um médium no mundo espiritual. E a mensagem vinha das esferas sublimadas. E ele falou, eu quero passar desconhecido, porque o que importa é a mensagem chegando na ponta, aos corações. A esperança acendendo-se nos caminhos humanos. A esperança nutrida, alimentada e irradiada pelo sol do Evangelho de Jesus. E ele prossegue, a minha grande aspiração, então Emmanuel está falando, qual que é o meu grande sonho, a minha grande aspiração com o trabalho que eu tenho desenvolvido aqui com o Chico por tantos anos. Isso aqui ainda era mais no início do trabalho, né? 1935. Então tinha muito ainda para fazer. Mas ele deixa claro, a minha grande aspiração seria mostrar a todos os que acaso me ouçam que das lições excelsas do Evangelho nascem todas as concepções elevadas da evolução e do progresso humano. Ou seja, se a gente tiver olhos de ver, coração de sentir, no Evangelho nós vamos encontrar o manancial mais sublime, rico, incomensurável
que nos é dado alcançar neste mundo, se soubermos extrair o que ali está. E qual foi o grande trabalho de Emmanuel? Nos ensinar a fazê-lo. Ele nos ajudou a encontrar nos campos do Evangelho os oásis da água viva, da luz divina. Ele nos ensinou a fazer como naquela parábola do indivíduo que cava no campo a fim de encontrar o tesouro. Assim é o Evangelho. Quem caminha pelos campos do Evangelho só no clima da superficialidade, nele nada haverá. Muito pouco, quase nada. Agora, quem se propõe a cavar na terra do Evangelho, há de encontrar muitos, mas muitos tesouros. Muitas fontes, muitos mananciais. Porque o Evangelho é a terra da promissão, diria-nos Emmanuel no livro Paulo Estevam. Então ele veio nos ensinar a vencer os desafios da letra, a vencer as limitações da palavra humana escrita, para chegarmos ao Espírito que edifica, que dá vida, e notar que não há nada de mais grandioso, sublime, belo e transformador neste mundo do que a palavra do Cristo. Porque ele é a própria expressão do amor de Deus. Paulo diria na sua carta aos Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Pois bem, olhemos para esse espelho. Olhemos para esse espelho, porque por ora é o máximo que nós podemos em termos de apreensão de Deus. Paulo também diria na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, por ora vemos em espelho e enigma, mas um dia veremos face a face. Olhemos, portanto, para o espelho que Jesus é da divindade e veremos tanta beleza, preparando-nos um dia, como Cristo, para olhar face a face, quando fomos considerados dignos para tal. Então essa era a aspiração principal de Emmanuel. Hei de fazê-lo dentro das minhas possibilidades fraquíssimas, demonstrando aos meus semelhantes que fora das características evangélicas, todas as ideias estão fora da lei. O que não se conecta, o que não se vincula ao que o Cristo representa, aquilo se afasta da lei que nos governa. Agora, se eu consigo traçar um elo, um vínculo entre o que eu busco, entre o que eu leio, entre o que eu medito e a figura do Cristo, que é para mim o crivo maior, a referência, o modelo, eis que então estou no rumo, porque é Jesus o farol para todo espírito que caminha neste mundo. E os que ainda não o buscam diretamente, o buscam ou acabam buscando indiretamente por faróis de menor grandeza que em verdade apontam para o grande farol. Todos os sóis de menor grandeza que já passaram por esse mundo, no fundo, nos levavam à órbita do grande sol desta terra, sol moral desta terra, que é Jesus. Um Chico, um Eurípides, um Bezerra, todos nos levavam à órbita do grande sol de amor e de luz que é Jesus. E ele diz, sabei, pois, interpretar o grande tratado da perfeição. Assim ele define o Evangelho, tratado da perfeição. E se um imperativo fundamental da vida, dito pelas próprias palavras de Jesus, é o sede perfeitos, pois bem, como sê-lo? Como fazê-lo? Eu preciso do manual. Aqui está o manual, o tratado da perfeição. Entenda-o, interprete-o com auxílio da doutrina, e não lhe faltará material, referência, ideias, projetos, sonhos, para se fazer melhor, para se fazer um instrumento melhor nas mãos de Jesus. Estais no recanto da terra, escolhido para a nobilíssima tarefa de sua propagação pelo exemplo e pela palavra. Então nós estamos nesse rincão do mundo, na terra de Santa Cruz, na terra do Cruzeiro, que foi escolhida para ser um polo difusor pela palavra e pelo exemplo, e exemplos não têm faltado nestas terras. Estamos aqui nesse memorial em lembrança a um deles, mas outros não faltam aqui mesmo na região, alguns quilômetros para ali,
Nós tivemos uma outra grande figura, um sol que se acendeu, chamado Eurípides Barçanufo, entre outros. Então, exemplos não nos têm faltado, mas daqui essa mensagem vai se irradiar para o mundo. O Evangelho redivivo. E ele então diz: terra de Santa Cruz, sob as tuas estrelas resplandecentes, ouve-se o hino melodioso dos trabalhadores dedicados, que em hostes poderosas investem as trevas que tentam obscurecer o mundo. O cântico de serviço que tem ressoado nestas terras, em tantos rincões, quantos médiuns, quantos trabalhadores dedicados, não só no Espiritismo, por óbvio, não tem operado bem a luz do Cristo nessas terras, apesar de todos os problemas que ela ainda apresenta. O cântico de serviço está aí sendo entoado por tantos, encarnados e desencarnados. Na tua atmosfera sente-se o perfume das exortações divinas. E sobre as tuas coletividades ressoam as lições da paz e da esperança. Desdobra as tuas atividades sadias, vibra em uníssono com todos os batalhadores que te procuram e abriga em teu regaço generoso os infortunados e os infelizes. Porque, de novo, para esta terra vieram, sobretudo, os mais carentes de esperança. E é por isso que aqui, pelo Evangelho Redivivo, a esperança é ofertada a mãos cheias. Pelo livro da esperança, e por mais de 400 que daquelas mãos vieram, e de outras mãos em serviço. Por isso, aqui se sente o perfume do Evangelho no ar. Novamente, como naquele mesmo dia do sermão das bem-aventuranças. Sê-lhes a mãe compassiva e carinhosa, nutre-lhes as almas famintas e desditosas com o pão celeste do Evangelho que tens nas mãos. Ouve o brado de alerta que reboa em todos os seus recantos, com o Evangelho e pelo Evangelho. Fora daí, tudo é vaidade, que é ruína e que avilta. Eis a definição dele próprio quanto à sua tarefa. E aí nós entendemos o porquê da escolha desse nome, que faz sim uma referência a Manuel da Nóbrega, mas que faz principalmente uma referência ao Evangelho. Quando lá está dito, em Mateus 1:23, cumprindo a profecia de Isaías 7:14, de que o Divino Mestre seria chamado Emmanuel, que traduzido significa Deus conosco. Pois Emmanuel, temos cada vez mais compreendido, tem significado e há de significar Jesus conosco, Evangelho conosco de volta, a nutrir-nos a fome de esperança e a acenar-nos do porvir, com o convite inovidável de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, vinde ao meu amor, porque esse é o destino a todos reservado. Que nos inspiremos naqueles que foram à frente, que avancemos também em direção ao abraço do Mestre, que a todos nos espera. A todos vocês, votos de muita luz, de muita paz e, acima de tudo, de muita esperança em nosso coração, porque Emmanuel é o selo da renovação, o selo da esperança de que nós poderemos também. Jesus a todos nos abençoe.